Paz de Deus, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos na santa paz de Deus. Eu vim dar o testemunho da restauração do meu casamento. Esse é o segundo deserto. E definitivamente meu esposo voltou para casa ontem, dia 30/6. Bom, vamos começar. É bastante detalhes, mas eu vou tentar ser breve e também exaltar o nome de Deus. Meu deserto começou no ano passado, em junho, quando eu descobri que meu esposo estava conversando com outra menina pelo Facebook. E depois que eu descobri isso, ele me pediu desculpa, falou que tinha se arrependido e que não queria mais fazer aquilo. Até então, tudo bem, né? Eu perdoei, porém, eu fiquei com uma mágoa bem grande no coração e eu não consegui esquecer aquela situação. Então, eu ficava sempre, sabe, tocando na mesma tecla repetidamente. Eu não, na época, eu sou conhecedora da palavra, desculpa. Conheço, né? Servir a Deus e tudo mais. E na época que aconteceu tudo, eu já estava bem desanimada. Não estava buscando Deus com frequência, não estava indo para o culto, não estava indo congregar. Não tinha força para orar em casa, porque na minha cabeça eu era muito boa para estar passando por aquilo, para estar sofrendo, para estar sendo traída. Eu me vitimizava muito. Eu era sempre a coitada. Eu achava que Deus tinha seus preferidos e que eu não era uma deles, né? Então, isso me levou para um lugar de cativeiro, né? E, passado isso, eu e meu esposo fomos para uma festa. A gente estava até então com colegas que a gente considerava amigos e tudo mais. No dia dessa festa, eu estava até grávida. Até esqueci de contar esse detalhe. Eu estava grávida nessa época. Tava com 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Saí do trabalho, fui pra festa, ele já tava lá com nossos filhos. E aí lá eu percebi que ele tava bem assim, eufórico, bem feliz e tudo mais. Só que esse dia tava muito frio, então eu preferi ficar dentro da casa, né, onde era a festa. E ok. Aí eu fui embora mais cedo, porque ele falou que ia ficar mais um pouco na festa, peguei as crianças e fui embora. Quando foi no outro dia, acordei cedo e ele não tinha chegado. Então, eu fiquei bem desesperada, já pensei milhares de coisas, liguei para ele. Ele falou que estava chegando, que estava na casa de um amigo. Uns dias depois eu descobri que era mentira, ele não estava na casa de um amigo. Ele tinha ido para um bar, parece, e tinha saído com esses 2 amigos dele e mais 2 meninas que estavam lá na festa. Obviamente ele negou e tudo mais. Eu quis brigar, eu fui atrás de entender o que estava acontecendo. Eu fui atrás sabe, da dona da festa, né? Porque ela conhecia as pessoas que estavam lá. E eu fiquei sabendo disso tudo através de uma pessoa que se dizia minha amiga. Esse casal, essa minha amiga até então, e o esposo dela se dizia muito amigo do meu esposo. Porém, ela me contou bastante coisa que aconteceu naquele dia. E eu fui confirmar com a dona da festa, perguntar o que tinha realmente de fato acontecido. E eu não sei porquê, eu não confiei totalmente nessa pessoa. E eu gostava muito dela, até então. E, e aí ela foi e falou, não, Sabrina, eu não vi nada disso acontecendo. O Matheus não saiu daqui com as meninas, ele saiu com os meninos. Agora, se ele encontrou elas lá fora, eu não sei. Então, até então, tinha alguns pontos divergentes na história. Porém, eu já estava grávida, um turbilhão de emoções, a cabeça, sabe, preocupada com muitas coisas e revoltada com Deus, porque por que eu estava passando por aquilo de novo? Porque, como era o segundo deserto, eu achava que eu nunca mais ia passar por isso. Logo eu, reclamando com Deus, contendendo com Deus, e nem buscando a Deus eu tava. Tava achando que Deus era meu empregado, digamos assim, né? No meu pensamento, eu acredito que inconsciente eu tava pensando isso. Passaram-se umas 2 semanas, quando eu fui buscar meus filhos, né? Porque eles passaram o final de semana na casa da avó.
Um colega do meu esposo falou: olha, Sabrina falou com a minha esposa, tudo mais, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e tudo mais. Nisso foi a brecha que meu esposo achou para falar que eu não era uma boa pessoa, uma boa mulher. Ele foi, antes de eu chegar em casa, pegou as coisas deles e foi embora. Falou que a culpa era minha, que eu tinha acreditado em todo mundo, menos nele e tudo mais. Para ser bem breve, no final das contas, ele realmente estava conversando com outra pessoa, porém, nesse dia da festa não aconteceu dele estar com essa pessoa. Ele saiu somente com os amigos dele mesmo, porém, ele já estava falando com ela nessa época. E até então não tinha certeza. Eu descobri isso depois que ele saiu de casa, uns 2 meses depois. Quando ele saiu de casa, ele falava aquelas frases que todo homem fala: nunca mais volto pra você, eu não te amo mais, nem se Deus, a famosa, nem se Deus descer na terra eu volto com você. E eu lá só falei: tá bom. Nisso, infelizmente, por conta da dor, eu comecei a buscar Deus de novo. Só que dessa vez, dentro de mim, eu pedi muito perdão pra Deus, é, por, por tudo que eu tinha feito, né? Pela minha inconsistência, pela minha, sabe, falta de fé, pela minha falta de busca, por ter deixado, sabe, Deus no meio do caminho como se ele não fosse um nada. Pedi muito perdão para Deus por isso e recomecei minha caminhada com o Senhor. E isso foi o que, de fato, sem dúvida nenhuma, peço desculpa, gente, que aqui onde eu moro é muito avião. Mas enfim, como eu estava dizendo, de fato comecei a minha busca com o Senhor novamente. E dentro de mim eu não queria mais que fosse somente pela restauração do meu casamento. Eu queria que fosse por algo maior, pela minha intimidade, pela minha salvação, pela minha casa, claro. Obviamente eu orava pelo meu esposo, obviamente eu queria que ele fosse salvo. Queria minha família junto comigo. E isso é uma coisa que eu queria. E uma coisa que eu digo pra vocês, quem tá buscando a restauração, não existe isso da gente deixar de orar pelo marido. Existe o descanso, e ok, mas você não deixa de orar por uma coisa que você está buscando, que você está pedindo para Deus. Não existe. Então, orem. Claro que vocês têm que cuidar da mente de vocês, que o mundo não é só aquilo, não é uma bolha, que a gente só vai sobreviver se estiver com o marido. Não é isso. A gente só sobrevive se estiver com Deus. Porque Deus cuida da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. E sem Ele a gente não pode viver. Eu falo com todas as letras que quem me manteve de pé foi Deus. Quem foi o meu braço direito foi Deus. Quem foi o meu sustento foi Deus. Porque sem Ele, realmente, eu não seria nada e eu nem estaria aqui, acredito eu. Porque foram tempos difíceis e muito turbulentos. Mas Deus se fez presente. Deus não me abandonou. Deus é perdoador e Ele me perdoou pelos meus erros, pelas minhas faltas, pelas minhas fraquezas. E tô aqui para glorificar o nome de Deus acima de qualquer coisa. Eu não sou ninguém, sou pó, mas hoje eu me sinto amada por Deus, não me sinto mais aquela coitada. Eu sei que toda ação tem uma reação e tudo tem uma consequência. Enfim. Bom, voltando um pouquinho, recapitulando. Meu esposo saiu de casa. Quando a gente chegou em casa, ele não estava mais, as coisas dele não estavam mais. Ele pegou uma raiva muito grande de mim também. E eu não podia fazer nada. Sabe, o justo não se justifica. Não que eu seja perfeita, mas eu parei de tentar me justificar. Não pedi para ele voltar para casa. Não pedia para ele ficar comigo, não fazia tipo aquela chantagem, por causa das crianças. Não façam isso, gente, isso não funciona, tá? Só deixa o marido com mais raiva e com certeza falando de você né, aos 4 cantos da terra. Então não façam isso, recorram sempre a Deus, porque é o único que ouve nossas orações. E eu sou a prova viva disso. Nesse tempo, em setembro, meu esposo falou, setembro foi o mês do rebuliço. Meu esposo me ligou e falou assim:
É, Sabrina, eu tô, eu tô dando entrada no divórcio. No dia seguinte, aí eu tomei um baque, mas eu falei, só vai até onde Deus deixar. E eu acredito que eu tenha falado no grupo também sobre isso. E aí, por mais que não tivesse sido uma situação nova, uma fala nova, o desespero foi outro. A época foi outra, até porque também acredito que quando a gente está grávida, os hormônios, né, ficam a flor da pele, literalmente. Então, foi um baque forte, mas eu chorei o que eu tinha que chorar. E depois, no outro dia, eu levantei, porque não dá pra gente ficar prostrado. E aí, tudo bem. No outro dia, dia seguinte, não lembro o dia ao certo, uma pessoa me chamou no, no WhatsApp e falou: Sabrina, você viu que o Matheus colocou lá no Facebook? Eu não tinha Facebook. Eu entrei pelo da minha avó, coisa que eu não devia ter feito, devia ter falado o que pra pessoa? Não quero saber. Pra me proteger, mas não pensei. Impulsivamente fui olhar. Ele tinha colocado relacionamento sério com essa pessoa. E nisso que ele colocou relacionamento sério, parece que foi ela que colocou a data e tinha sido ainda quando ele estava comigo. Ou seja, se confirmou aquilo que eu já imaginava, que ele realmente estava conversando com outra pessoa. Então, no meio de divórcio, no meio de relacionamento novo, assim, né, exposto para todos, ainda no outro dia, ele foi e deu uma aliança lá para ela, o que eu sempre tinha sonhado. Sempre falei pro meu esposo, ai amor, eu quero uma aliança, é importante para mim, tudo mais. Até que eu cansei e não falei mais, mas dentro de mim sempre foi um sonho. Então, quando eu vi aquilo também, aquela foto, que eu vi na mão dele. Ele postou não. Ele colocou uma foto de capa do perfil do WhatsApp. E nisso tinha a foto da aliança. Aí eu desabei. Foi tudo junto, foi um mar de emoções. E aí depois daquele dia eu resolvi me recolher. Dentro de uma caverna mesmo. Eu falo emocionalmente, espiritualmente, falando. E fui viver um dia de cada vez, fui me cuidando. É importante ressaltar, eu acredito, que durante esse tempo, em nenhum dia, nem um mês, nem uma semana, meu esposo deixou de vir atrás de mim. Ele chegava aqui e falava que não estava feliz, aí postava a foto que estava feliz. Aí, até que cortei. Essa pessoa que vinha me trazer informações, eu conversei, eu falei, não quero mais saber sobre isso, até porque a gente não tá junto, eu tô grávida, né? Então a situação é delicada, eu não quero mais saber. A pessoa super entendeu, ok, acabou, não precisa mais passar e não me passou mais informações. Então, meu esposo trazia chocolate, trazia brinquedo, falava que ia me buscar no serviço, falava que me amava, pedia foto minha, pedia foto do nosso filho. Isso quando ele não oscilava em momentos de acusações, até do nosso filho, infelizmente ele chegou a falar. Coisas para denegrir, assim, o meu caráter. Porém, volto a ressaltar, o justo não se justifica. Se você está em Deus, se você sabe o que você fez, não adianta você falar A e B para tentar provar algo para alguém. Deixa que Deus justifica. Ele é um juiz, ele é o justo juiz, ele é o advogado. Ele sabe o que fazer. Não tentem se justificar, não tentem ficar gastando energia fazendo essas coisas, porque só acaba com a gente e com o nosso emocional também. E, enfim, às vezes, quando estava tudo bem, a gente tinha relação, tinha contato, mas isso foi um direcionamento meu com Deus. Uma vez até falando com a Nina, teve um questionamento que ela falou uma coisa pra mim que eu acho que estava bem desesperada esse dia. Ela falou, mas se ele se afastar de vez, você vai querer? Você vai aguentar? Aí eu vim pra minha toca de novo, fiquei pensando. Não, no momento ali, eu não aguentaria. Talvez se passasse 2, 3 semanas eu mudasse de ideia, mas no momento eu falei, não aguentaria. Então o que eu fiz? Continuei tratando ele bem, continuei orando, congregando, cuidando dos meus filhos. É importante ressaltar, acima de qualquer coisa, eu não ganho 5, 4 mil reais. 3 mil reais não ganho. Por enquanto, porque Deus vai me exaltar. Tô chegando lá. Mas é importante ressaltar que durante esse tempo, por mais que meu esposo tenha falhado como pai, como marido, Deus não falhou. Não faltou absolutamente nada para meus filhos.
O meu bebê, Deus preparou todas as coisas, as roupas, fralda, o enxoval completo dele, Deus preparou. Não faltou nada. Não faltou nada. Deus supriu todas as necessidades. Deus multiplicou o meu salário. Não deixou faltar comida. Não deixou faltar calçado, roupa, absolutamente nada. As contas eu consegui pagar com a graça de Deus. Todas as contas. E graças a Deus e graças a Deus de novo por isso, porque é motivo de glorificar a Deus. Porque eu sei que durante esse tempo tem muitas mulheres que ficam desamparadas e não têm ajuda financeira de ninguém, ou que até não, infelizmente, não tem um trabalho. Então, eu venho glorificar porque Deus não deixou faltar nada para mim, nem para os meus, e Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E eu comecei, né, nessa busca com Deus e tudo mais, aprendi muitas coisas. Aprendi que a gente tem que orar, que acima de pedir a gente tem que agradecer, que temos que cada dia, sabe, a cada amanhecer a gente tem que ser grato até pelo ruim que acontece com a gente. Porque talvez lá no futuro ou um dia depois a gente consiga enxergar algo bom. Aquilo gera uma experiência nas nossas vidas. Durante esse tempo, meu esposo foi percebendo mudanças em mim. Na minha paciência. Não tô perfeita, não tô falando que eu tô perfeita, que eu não perco a paciência. E que eu não erro. Eu erro ainda assim. Eu brinco até com umas amigas minhas que o que eu mais peço para Deus assim é os frutos do Espírito, né? Eu falei isso daí, eu preciso pedir para Deus todo dia. Porque realmente eu sou falha. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a minha experiência, assim, abreviando, né? Meu esposo às vezes aparecia também com presentes, com mimos. E eu sempre tentei ao máximo. E sempre tratava ele bem. Sempre tava... quando ele me pedia ajuda, eu oferecia, né? Muitas vezes ajudei ele também. Mas não é uma coisa que hoje, assim, talvez seria viável fazer. Vendo a situação por outro olhar, né? Mas eu dou graças a Deus porque Deus me ensinou muitas coisas. A ser dependente dele. A confiar nas orações. Porque nenhuma oração fica debaixo de um telhado. Se você fizer com fé, ela vai ser atendida. Às vezes Deus demora, mas é porque realmente não é o tempo ainda. Você precisa mudar alguma coisa, precisa mover alguma coisa, precisa arrancar alguma coisa de dentro de você, algum costume, ou algo que não agrada a Deus, ou algo que talvez, se acontecer a volta naquele momento, vai acabar trazendo consequências ruins para o casamento novamente. Então, a gente tem que se olhar, a gente tem que se analisar, porque a gente não é perfeito realmente. E enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem muito que melhorar. A gente sempre vai ter que estar buscando melhoria. Igual a Sol fala, já falou muitas vezes no grupo. Quando estivermos na terra, a gente vai ter que estar melhorando. E eu, como esposa, reconheço que eu ainda tenho que melhorar muito. E é isso que eu quero fazer a cada dia que passar. Quero melhorar, quero andar com o Senhor, quero buscar a Deus, quero contar as maravilhas de Deus. Deus também foi maravilhoso quando meu esposo não estava em casa e ele não deixou faltar nada para nossa família. O Senhor abençoou e, como que eu digo, até um benefício que eu nunca tinha recebido na minha vida, nunca tinha sido nem aprovado, foi aprovado. E eu recebi, me ajudou na minha renda. Então, isso é motivo de eu glorificar a Deus, porque foi uma provisão do Senhor. Tudo eu vi a mão de Deus, mesmo quando era ruim, sabe? A situação não era agradável,
eu via Deus. E não que eu não me desesperei, eu tive medo, eu me desesperei. Cheguei até a oscilar, mas dentro de mim eu tentava resgatar aquilo que sem fé a gente não agrada a Deus. E murmurando, a gente consegue afastar mais ainda as bênçãos e os milagres das nossas vidas. Então, gente, peço perdão, porque aqui onde eu moro é muito movimentado, muito de carro, moto, avião. Mas eu vou gravar e não vai ser impedimento. Eu espero que todos entendam. Peço perdão também se alguém não entender. Bom, no meio desse deserto eu lembro que teve um dia que eu tava muito triste mesmo. Eu entrei no banho, né? E comecei a chorar. E chorando eu orei a Deus com fé, em voz alta, porque é maravilhoso a gente orar em silêncio. Mas muitas vezes a gente tem que usar a nossa boca para proferir bênçãos nas nossas vidas, proferir milagres, curas, libertações na vida da gente e na vida dos nossos também. E eu lembro da minha oração e eu falava: Deus, você é o dono do ouro e da prata. Você é meu pai, meu provedor. Você é o pai do meu esposo também, pai dos meus filhos. Você é o meu amigo. E eu não aceito, Senhor, que Satanás roube a minha vida, roube os meus dias, roube a vida do meu esposo, roube as lembranças dos meus filhos. E eu declaro agora, no nome de Jesus, que antes do findar do meio do ano, estava no final do ano, essa oração, final do ano de 2023. Eu falei, antes da metade do ano, antes de acabar o último dia da metade do ano, eu declaro em nome de Jesus que o meu esposo vai estar dentro de casa cuidando do nosso filho que vai nascer. E eu fiz a oração e guardei ela com fé no meu coração, de verdade. Porque tem orações que a gente lembra. E eu lembro que em dezembro meu esposo já tinha terminado com um OM. Ele conversava com outras. Isso eu sabia, que ele conversava com mais umas incontáveis outras. Porém, eu me mantive ali. Se eu via que estava me machucando, que eu não ia conseguir disfarçar e que não ia conseguir ficar na minha, eu me afastava dele. Porque de dezembro até a volta para casa, ele estava sempre comigo. Sempre em casa. Ele tinha alugado uma casa, né? Nesse processo. E ele não ficava nessa casa. Ele ficava um dia nessa casa, 4 na nossa. E assim foi indo. Não vou mentir, durante esse tempo de deserto, né? Foi 11 meses. Durante esses 11 meses, eu cheguei a discutir com ele por conta dessas situações 2 vezes. Mas não recomendo que façam, gente. Isso não muda nada. Como eu já disse anteriormente, só estressa, só desgasta. E a gente, infelizmente, quando o outro não tá com a gente, ele não dá satisfação para nós. A gente não tem que cobrar nada. Depois eu pedi perdão para Deus, né? E tudo mais, mas isso aconteceu 2 vezes, né? Essa discussão. E depois da última discussão que a gente teve, foi em janeiro, se eu não me engano, antes do meu filho nascer. Se eu não me engano, salvo engano, né? E aí meu esposo me pediu perdão, falou que me amava muito, falou que eu não merecia ele, né? E me colocou num pedestal. Aí eu conversando com ele falou que ele achava que ele não era mais merecedor da nossa família. Eu conversei bastante com ele, falei pra ele que não, que a gente amava ele e que a gente estava de braços abertos sempre por ele. E tava ali do lado dele. Sem muito blá blá blá, porque homem também não gosta. Não gosta que a gente fica choramingando, não gosta que a gente fica, sabe? Dando muita aquela segurança ali de sempre. Para finalizar, a gente mudou muita coisa. Nesses 5 meses que a gente ficou muito próximo, mudou muita coisa. A gente fez viagem, a gente saiu. Ele me levou para lugares que antes ele nem me chamaria. Ele me chamou. Tudo bem que às vezes meu esposo, ele é batizado, porém ele está afastado.
E aonde ele me chama para ir, eu vou. Eu sei me comportar e tenho prudência e falo pro Senhor, Senhor, tô indo acompanhar o meu esposo. E glória a Deus. Meu esposo tem me elogiado bastante. Eu falo isso não para me glorificar, mas para glorificar o nome do Senhor. Tem falado que eu mudei muito, minha personalidade. Ele tem falado bastante que está muito feliz de estar conosco em casa. E pergunta como que eu tô também, né? Ele fala, e você tá feliz? Eu acho até engraçado. Aí eu falo, sim, eu estou muito feliz também. E é uma coisa que ele fala decorrentemente. E ele também tem mostrado mudanças de comportamentos. Antes ele era uma pessoa extremamente... se irava muito rápido. Qualquer coisa era motivo de xingar, falar palavras de baixo calão. E ele tem melhorado assim em 80% ele tá melhor. Os outros 20%, vou indo na oração com o Senhor e é aquilo, né? A resposta branda desvia o furor. E realmente desvia. E o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, continua provendo o nosso pão de cada dia. Ontem meu esposo voltou definitivamente para casa, então glorifico a Deus, porque no último dia de junho, meu esposo voltou para casa e Deus cumpriu e ouviu a minha oração. Então esse é motivo de agradecer a Deus, porque de qualquer forma Ele continua sendo Deus. Eu agradeço a todos os administradores, a todas as pessoas que vão ouvir o testemunho também. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês continuem tendo fé, continue vivendo. Igual a Sal sempre fala, as meninas do grupo também. Não espere, não pare a vida, não pare de viver por causa do outro. Espere o casamento, mas vivendo. E sem que isso seja uma coisa que vai te trancar, que vai te aprisionar. Não, isso tem que ser uma coisa leve. Vai ter dia que vai bater o desânimo, o medo. Vai ter dia que vai desacreditar, vai ter dia que vai dar vontade de chorar. Mas o que a gente não pode fazer é se manter prostrado, se manter em estado de derrota. A gente não é derrotado, a gente está vivo e cada dia é uma esperança, cada dia é uma nova chance de viver. Então agradeço todo mundo. Se tem o primeiro testemunho, está escrito no blog da Sol também. E agradeço a todo mundo que esteve no meu caminho, a minha amiga Diane, que é uma pessoa do coração incrível, que me ajudou muito, esteve comigo. Ela grávida em Mato Grosso, eu grávida aqui em São Paulo. E a gente sempre se ajudando, sempre se apoiando, sempre levantando a outra, fazendo orações. E ela foi muito importante nessa minha caminhada, porque eu orei muito a Deus, pedi, Senhor, quero uma amiga para estar comigo, para orar comigo. E foi muito natural como aconteceu. E amo a vida dela, amo a vida dos filhos dela e creio grandemente no milagre dela, que vai se concretizar em nome de Jesus. O casamento vai ser restaurado e a família dela também. Agradeço a Nina, que é uma amiga excelente, é uma pessoa de bom coração, é doidinho igual eu, perdão pela palavra, mas é no sentido bom. Agradeço a Sol, a Carla, a Nanda, João e todas as outras pessoas que em momentos de desabafo e desabafar no grupo, e vocês me ajudaram também. Eu pretendo e eu quero de todo o meu coração ajudar vocês no que eu puder. E mais uma vez, eu peço para vocês confiarem no Senhor, a quem ouvir esse testemunho. Confie em Deus, confie no trabalhar de Deus, porque o homem pode falar o que for, mas ele só vai até onde Deus permitir. Ele pode fazer, pode se sujar, pode entrar no lamaçal. Quando Deus entra, não tem jeito. Tudo muda, a situação muda, o caráter muda, a fala muda, o olhar muda. Deus é poderoso e a gente tem que entender isso. A gente não pode ser limitado de olhar somente para o que está na nossa frente. Então, orem, jejuem, busquem, se santifica. Tem coisas que merecem e valem a pena a gente lutar. E a família uma delas, né? Mais uma vez peço perdão pelas motos, carros, passarinhos que estão passando por aqui. Eu espero que esse testemunho sirva para edificar a fé de alguém, para ajudar alguém.
E não acreditem no que o marido e que as esposas de vocês falam, que nunca vai voltar, porque eles voltam assim. Quando Deus fala volta, eles voltam. Deus abençoe e vamos junto nessa caminhada.